Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E seguindo aqui os nossos vídeos sobre inputs, nested artboards, nested inputs, a gente vai aprender aqui a como controlar o valor de inputs que estão expostos via listeners. A gente já aprendeu o que é um input exposto, a gente já aprendeu o que é listener. Vamos combinar essas duas coisas para a gente aprender a como fazer o artboard principal mandar informação para um artboard filho para mudar valores lá dentro e acarretar em mudanças de estado, animações, enfim. Aqui a gente tem de novo o nosso exemplo simples, se você não lembra, a gente tem um artboard filho com 3 tipos de input, o número que altera o número da esquerda, o booleano que altera de verdadeiro para falso no meio e o trigger que dispara a animação de círculo aqui dentro. A gente trouxe tudo isso para esse artboard parente aqui, onde a gente tem o artboard filho, né? 3 vezes o mesmo, e a gente expôs os inputs, então a gente vê cada set de inputs de cada um desses cards de artboard filho, né, aqui embaixo. E agora eu vou agrupar, né, já agrupei todos esses artboards aqui. Vou mudar para o modo design e colocar eles aqui um pouquinho para o lado, porque eu quero criar um botão bem simples, não vai ter animação nenhuma, é só alguma coisa para a gente clicar mesmo, para a gente entender como isso funciona. Então eu vou criar aqui uma elipse, vou criar esse botão bem aqui, e eu vou dizer que esse botão aqui, quando a gente clicar, a gente quer alterar o número de todos os artboards filhos para 3, por exemplo. Então, vamos colocar uma cor aqui diferenciada, vamos colocar a mesma cor que eu usei aqui. Vamos usar um texto e vamos dizer 3 aqui no meio. E eu vou posicionar esse 3, primeiro vou aumentar um pouquinho, né? Vou colocar ele aqui. De novo, isso aqui é só pra gente visualizar, né? Não é obrigatório. Se você quiser fazer só com uma elipse aí, só pra testar o conceito, não tem problema nenhum. Mas o 3 também eu vou mudar a cor dele, porque tá bem difícil da gente enxergar. Vamos mudar pra mesma cor do fundo. Então é o seguinte, eu vou agrupar esse texto e essa elipse, e quando a gente clicar nesse número 3, a gente quer alterar todos os números dos artboards filhos para 3, independente do valor que ele esteja. Então, primeiro, eu vou criar um retângulo em cima do meu círculo aqui. Vou tentar deixar bem ajustado ao tamanho do círculo, então vamos dar um zoom. Esse retângulo aqui vai ser a nossa hitbox, ou seja, a região que a gente quer clicar para acionar. Então vamos chamar ele de hitbox 3, por exemplo. Vamos jogar ele para dentro do nosso grupo. Vamos chamar o nosso grupo de botão 3. Então aqui a gente pode esconder o preenchimento do nosso hitbox, né? A gente não precisa de nenhum preenchimento aqui. E com ele selecionado ainda, eu vou apertar Tab para mudar para o modo Animate, vou abrir a janelinha de Listeners e a gente vai criar um Listener, porque a gente quer observar quando o usuário clicar aqui nesse botão, né? Então, vou clicar no maisinho para criar um Listener, e como a gente já tinha o hitbox ali selecionado, ele já criou como hitbox como um alvo desse Listener, e a ação que eu quero observar é um clique. E agora é que aqui que as coisas acontecem. Porque quando a gente clicar, a gente viu que a gente pode trocar o valor de input, a gente pode reportar um evento, que a gente vai ver um pouquinho mais já, ou a gente pode, enfim, fazer várias outras coisas, como alinhar um target, né, que a gente viu também como fazer algo seguir o mouse. Mas aqui a gente quer fazer uma troca de input. Não só uma troca de input, a gente quer trocar 3 inputs, né, porque vai ser o número de cada um dos artboards filhos. E como a gente expôs aqueles inputs, você vai notar que quando a gente clicar aqui, a gente vai ver o filho 1, o filho 2 e o filho 3. E a gente pode alterar o valor de qualquer um desses números aqui, desses inputs. Então vamos pegar o filho 1 primeiro, number 1, que é o que a gente quer mudar. E a gente quer mudar o number 1 para 3. Perfeito. Agora eu vou adicionar mais uma troca de input aqui. Número 2, aliás, filho 2, número 1, né? Isso aqui vai ficar confuso, mas a gente nomeou o artboard, né? Então, se você pôr o mouse em cima, você vai ver filho 1, número 1, filho 2, número 1. Então, vamos mudar isso para 3 também. E aí, por fim, a gente vai pegar o filho 3, número, e vamos mudar isso para 3. Agora, você vai reparar o seguinte. Se eu der play na minha state machine aqui, a gente tem todos eles em 1, né? E eles podem mudar. A gente pode mudar esse para 2, esse para 3, para 1 de volta, para 2. Mas a partir do momento que a gente clicar aqui nesse botão, todos eles vão animar para 3. E a gente fez isso porque a gente ligou várias camadas diferentes de interação aqui, né? A gente poderia fazer uma cópia desse botão aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar o botão 3, vamos pôr ele para o lado, Command D, vou trazer ele aqui para o ladinho, ficou meio apertado aqui para esses botões, né? Vamos pegar esse e vamos chamar esse de botão 1. Eu vou alterar o texto aqui para ficar, né, alinhado com o que a gente quer fazer, e aqui vai ser hitbox 1. Agora eu vou mudar para o modo Animate de novo, eu posso duplicar esse nosso listener, que está setando eles todos para 3, vou chamar ele de hitbox 1 em vez de 4, e o target vou mudar para o hitbox 3 para o hitbox 1. Ou seja, quando a gente clicar nesse cara aqui, todos os valores vão mudar para... E aí eu vou mudar tudo aqui para 1, e se eu der play agora,
a gente pode alterar os valores direto por aqui, mas não importa quais forem eles. Se a gente clicar em 1, todos vão para 1. Se a gente clicar em 3, todos vão para 3. E se você analisar, né, a gente está misturando várias interações aqui, porque a gente tem primeiro, aqui no nosso artboard filho, esse nState, que é dirigido por esse input, e aí a gente usa esse input exposto lá no nosso artboard parente para controlar outras coisas por meio de listeners. Então, a gente tem eles aqui, mas aí a gente usa um listener para ouvir por um clique em um elemento desse artboard, e quando isso acontece, a gente muda o valor desses inputs. Eu espero que isso aqui tenha ficado claro, que é uma forma da gente, né, manipular o valor dessas coisas dentro do outro artboard, né? Ou melhor, fora do artboard que está nestado. E a gente pode fazer isso com todos os valores. Então, para te dar um exemplo aqui, a gente pode fazer um outro botão aqui. Eu posso duplicar esse botão e eu vou chamar esse aqui de botão true. Opa, deu ruim ali. Botão true. Bom, não ficou ótimo, né? Mas vamos mudar ele aqui para baixo. Vamos mudar o texto, em vez de dizer 1, vai dizer true. E aí eu vou diminuir a escala. Vou fazer bem porco aqui, tá? Porque a estética não é o que importa. É só a lógica. E agora o hitbox, vamos mudar para hitbox true. Nossa, tá difícil aqui de renomear as coisas, hein? Que o microfone fica bem na frente do teclado. Hitbox true. Agora a gente pode duplicar esse listener aqui. Vou chamar ele de hitbox true. E de novo, os nomes aqui podem ser qualquer coisa, né? Mas é legal a gente usar alguma coisa que faz sentido. Vamos mudar o target desse listener que a gente acabou de criar, do hitbox 1 pro hitbox true, que é o que a gente acabou de criar. E aí, em vez da gente mudar o número, a gente pode mudar o booleano de cada um deles para true, tá vendo? E agora sim, se a gente der play, você vai ver que todos eles estão em false. A gente pode clicar neles para eles virarem true ou false, né? Mas a partir do momento que a gente clicar aqui em true, todos eles vão mudar para true. Só o outro aqui não mudou por algum motivo. Então vamos ver o que aconteceu no nosso listener. Tá aqui, ó, filho 1, booleano 1, filho 1, booleano 1 e filho 1, booleano 1, tá vendo? Ele meio que sacaneou a gente aqui. Então a gente tem que mudar para filho 2, booleano 1, filho 3, booleano 1. E agora se eu der play, a gente pode alterar isso aqui para o que a gente quiser, mas se a gente clica nesse botão, todos eles vão para true. Então é assim que a gente faz ações do usuário aqui no artboard principal influenciarem e darem, né, gatilho de transições dentro de um artboard filho. Espero que isso tenha ficado claro. Tem outras formas da gente fazer isso, mas essa é a principal e vai ser como a gente vai começar a fazer isso aqui acontecer. Então, marque esse vídeo aqui como gostei, para marcar ele como visto aí na sua listinha do Café com Rive, e eu te vejo no próximo. Valeu!